Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Aplaude ele bem forte. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Os irmãos que podem tomar assento, façam isso por favor. Como é bom estarmos aqui nesse lugar. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E se esse lugar é casa de Deus, então Deus mora aqui. Não é verdade? Deus mora aqui. Agora, se esse lugar é casa de Deus e Deus mora aqui, então a liberdade é dele. Porque o dono da casa tem liberdade na sua própria casa, não é assim? Então diga assim comigo: eu sou morada de Deus. Mas está fraco, esse negócio tem que ficar melhor. Fale bem forte assim: eu sou morada de Deus. Então a partir de então, quem manda aí? Quem manda aí? E eu quero ministrar uma reflexão exatamente sobre esse tema, que é uma pergunta que eu quero fazer. Qual a vontade de Deus? Pergunta. Qual a vontade de Deus? Eu penso que não tem coisa mais para nos trazer assim uma certa segurança do que responder esta pergunta. Se todos nós pudéssemos, em tudo aquilo que fazemos, se pudéssemos responder esta pergunta, nós diríamos: ufa, está tudo certo. Mas a bem da verdade é que nem sempre essa resposta nos é clara. Então, se eu perguntasse a você hoje aqui, diante de tudo que você vem fazendo até aqui, até agora, qual a vontade de Deus? Eu não sei qual seria a sua resposta. E eu quero ler um texto com os irmãos que está em Filipenses, capítulo de número 3, Filipenses 3, vamos ler a partir do verso de número 1. Quando Paulo faz aqui algumas advertências, falando de si mesmo, e falando dessa relação com Deus. Paulo está enfrentando lá as suas crises, seus opositores, e parece-me que Paulo está muito certo no seu coração de quem Paulo é, e de qual é a vontade de Deus para ele, Paulo. Então o texto ele começa assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, Paulo está dizendo aqui, eu poderia muito mais. E aí ele vai dizer por quê. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda
por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que proceda de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Até aí. Palavras muito firmes de um homem conhecedor de si mesmo. De um homem que sabia qual era a sua história. Não só a sua história recente, mas que conhecia também a sua história passada, que não tinha amnésia histórica daquilo que foi, daquilo que é e daquilo que pretende, ou onde pretende chegar. Paulo está aqui fazendo declarações extremamente lindas de alguém que conhece a vontade de Deus para a sua vida, de alguém que entende aquilo que Deus está pensando a seu respeito. Começa por aqui. Então esta é a minha pergunta. Qual a vontade de Deus? Alguém diria assim, não, se você tiver paz, então isso é a vontade de Deus. Mas tem tanta coisa errada que a gente faz com paz. Tem ou não tem? Ah, mas eu estou sentindo uma paz tão grande nisso. Ainda mais quando a gente está levando vantagem nas coisas. Quem é que sente-se incomodado porque está levando vantagem? É tão fácil sentir paz quando a vantagem nos favorece. Quero ver ter paz quando a vantagem não nos favorece, entender isso como vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui, eu preferi perder, porque eu entendi a vontade de Deus para a minha vida e compreendi que ganhar nesse sentido é perder. Então eu prefiro perder para conservar aquilo que Deus me deu. Então ter paz pode não ser um sinônimo de vontade de Deus. Mas tem outra coisa que eu pergunto. Tudo está dando certo. Nossa, esse aqui é bom demais. Isso aqui parece até a síndrome de Jonas, que quando Deus chama para ir a Nínive, decide ir para Rio de Janeiro, no carnaval. Não, para Tarsis, né? Tarsis, na verdade, é muito parecido com Rio de Janeiro, né? No tempo do carnaval. Vitrines bonitas, festa, falsa alegria, falso prazer, e depois tudo se desencadeia em frustração, tristeza e morte. Mas a gente tem um pouco dessa síndrome de Jonas. Tudo está dando certo. Se tudo está dando certo, mas não foi assim, Deus chamou Jonas, Jonas, vai para Nínive. Jonas diz, não vou. Aquele povo não te merece, Deus. E eu sou o cara que entendo disso, conheço essa gente não te merece. Tu me queres lá, mas lá eu não vou. Aí então ele decide, né, organizar uma fuga, um plano para fugir da ordem de Deus. E tudo deu certo. Deu ou não deu? Primeiro ele desce até o porto. E no porto encontra um navio indo em direção contrária. Tem passagem. E ele tem dinheiro para pagar a passagem. E não vai andar em qualquer lugar não. Tem aí um aposento, né? Um espaçozinho bem bacana. Uma cabine de luxo. Para deitar e dormir. E fazer uma viagem bem tranquila. Tudo dando certo. Agora a gente tem que tomar cuidado que esse certo pode não continuar certo por muito tempo. Porque tem coisa que parece que começa bem. E no final ela pode nos trazer grandes agonias. O problema é que sempre que você começa algo que está fora da vontade de Deus, de alguma forma, só você que tem o Espírito de Deus é que percebe isso. Quem não tem, não percebe. Quando você faz algo que está fora da vontade de Deus, o Espírito Santo fala com a gente é que finge que não ouve. Depois, quando dá tudo errado, a gente põe culpa no diabo e vem na igreja fazer campanha e pedir para o pastor orar. É verdade ou não é? É assim, ué. E lá no fundo, bem no fundo, a gente diz assim, bem que eu sabia que não era. Mas foi assim mesmo.
Então está tudo dando certo, também não é sinal de que você está na vontade e na direção de Deus. Uma outra pergunta: está tudo dando errado. Pronto, estou fora da vontade de Deus, porque tudo está dando errado. Mas tudo dando errado não significa que o dando errado para você é o errado para Deus. Pode estar tudo dando certo para você e para Deus está tudo fora. Pode estar tudo dando errado para você e para Deus está tudo certo. Complicado é administrar isso. E aí eu preciso perguntar: qual a vontade de Deus? Está tudo dando certo? Qual a vontade de Deus? Está tudo dando errado? Qual a vontade de Deus? Estou tendo paz demais nesse negócio? Qual a vontade de Deus? Porque se nós descobrirmos isso, nós vamos viver uma vida abundante. Não importa qual a circunstância. Se você está na vontade de Deus, a circunstância favorável ou não lhe dá uma garantia muito grande. Se Deus está comigo, eu sei, isso vai passar e eu vou cantar o hino da vitória. É difícil cantar o hino da vitória quando a gente está no lado oposto do mar e percebe que atrás de nós um exército vem para dizimar a gente. Desse lado a gente tem dificuldades. Mas quando o mar se abre, a gente chega do outro lado, os nossos tamboris, eles saltam facilmente para cantar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas o que Deus está esperando de nós é que essa certeza da vontade dele para nós se consuma na nossa alma, dentro de nós, e não deixe que a gente espere um ato de Deus para dar a Deus algum tipo de louvor ou render a Ele algum tipo de ações de graças. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Está tudo bem? Glória a Deus. Alguma coisa não está bem? Glória a Deus. Empreendeu, fez investimento, deu errado? Glória a Deus. Deu tudo certo? Glória a Deus. A gente canta aquela canção, né, que não importa a circunstância, eu te louvarei, te louvarei, te louvarei. Mas tem hora que é difícil. Então a gente precisa perguntar: qual é a vontade de Deus? Eu quero trazer para vocês aqui três aspectos pelos quais você pode perceber a vontade de Deus. 3. Não mais que 3. E por fim, eu quero encerrar, e já vou dizer o que eu vou fazer no final, que aí se você, né, dormir durante essa pequena frase, você já pegou o final. E por fim eu quero encerrar, concluindo dizendo que a vontade de Deus, ela é prática e ela é experimental. Não se percebe, não se conhece a vontade de Deus sem esse elemento da prática e da experiência. Do contrário, é misticismo, e Deus não é místico. Embora ele esteja rodeado de mistério, Deus não é místico. Ele é mistério que se revela para nós, mas Deus não é místico. Então vamos voltar para o começo. Vou fazer 3 colocações. A primeira coisa, e já vou dar as 3, porque se você perder alguma, você já escreve aí no coração e não perde. A primeira, né, o primeiro sinal de que você pode perceber a vontade de Deus é que você a percebe pela sua palavra. Número 1. Número 2, você conhece e percebe a vontade de Deus pela oração. E em terceiro lugar, você conhece e percebe a vontade de Deus pelas manifestações dos dons espirituais. Amém? Então a primeira coisa que você precisa ter para você responder esta pergunta é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Número 1. É por isso que Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai fazer o quê? Ele vai revelar a vocês toda a verdade. Quem não tem o Espírito Santo não consegue entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são conhecidas pelo Espírito. A primeira coisa que acontece com você e comigo,
Quando eu assumo um compromisso com Deus, é que Deus envia o seu Espírito, e esse Espírito de Deus que vem habitar em nós, é Ele que nos insere no corpo de Cristo, e a partir daí eu posso ter experiências com Deus, de revelação da vontade de Deus para a minha vida. Isso começa com esse recebimento do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você precisa receber o Espírito Santo. Essa é a questão primária. E a partir daí, então vem essa revelação de Deus para nós, pela palavra. Mas não é essa revelação, irmãos, de gente que lê a Bíblia quando tem dificuldade, não. Tem gente que quando tem dificuldade lê salmos. Aí os salmos é aquela maravilha, né, de vitórias e tal. Tem gente que ainda vai mais longe. Vai na bendita da caixinha de promessa. Quem já teve uma aqui? Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Caixinha de promessa. Joga esse negócio fora. Isso não presta para nada. Se você tinha uma e quer guardar de relíquia, assim, só para poder mostrar para os seus netos e bisnetos no futuro, para dizer assim, olha, isso aqui, eram os crentes de antigamente que não gostavam de ler Bíblia, e porque não gostavam de ler Bíblia, queriam se apropriar das promessas de Deus. Aí está aqui só promessa, e tem um monte lá, caixinha da promessa. O que a gente não percebe é que diante de cada promessa está uma condição, tem sempre um condicional lá, tem um se. Se, e a gente foge do se e acaba querendo que Deus seja irresponsável, né, fazendo dele o nosso mercador, para atender os desejos inconsequentes do coração da gente. Também não adianta fechar o olho assim, abrir, enfiar o dedo lá e achar que Deus vai falar com você assim, porque não vai. Não vai. A gente tem que viver a experiência do salmista, né, que diz que ele guarda essa palavra no coração e nesta palavra ele medita dia e noite. E por meditar nesta palavra dia e noite, o salmista não vê intempéries que o pare. Ele vai dizer, porque assim eu vou ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Vou dar fruto na estação própria. E tudo que eu puser nas minhas mãos, vou prosperar, porque a palavra de Deus está viva e atuante na minha vida, porque eu vivo como me alimento, bebo dessa palavra. Quer conhecer a vontade de Deus? Conheça a Bíblia, leia a Bíblia, se alimente da palavra de Deus. A gente lê um monte de coisa. Na faculdade lê livros, né, dos muitos filósofos e por aí vai. Mas a Bíblia não é um livro para você ler apenas. A Bíblia é um livro para você ter relacionamento com Ele. É bem diferente. Você lê um livro aí umas 2, 3 vezes, depois, né, de uma leitura, de uma releitura e depois de uma leitura de novo, esse livro não é muito útil para continuar lendo. Mas a Bíblia não. Você precisa ler a Bíblia para você conhecer a vontade de Deus para você. Crentes desapegados à palavra terão dificuldades para descobrir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus se revela na sua palavra. Eu costumo dizer que por falta de intimidade com a Bíblia, tem muitos crentes caçadores de profeta. Talvez você seja um ou conheça alguém que seja assim. Está enfrentando um problema? Ah, me lembro da Joaquina, lá da rua, não sei das quantas. Mulher de Deus, era a hora e Deus revela tudo. E o que tem de gente vivendo enganado aí, fazendo besteira, casando e descasando, fazendo negócios errados, tomando direções erradas, porque não quiseram conhecer a vontade de Deus pela fonte que revela só a vontade de Deus e nada mais. Aqui não tem interferências de emoções, de sentimentos. Quando você lê a Bíblia, é Deus que fala com você e pronto. Agora, se você quiser acalmar a fúria do seu coração e ficar buscando revelações baratas, pequenas, vazias de Deus, vai atrás dos profetas, que não falam pela boca de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Lê a Bíblia. Amém? Às vezes isso parece um caldo grosso para engolir, mas se você mastigar bem, desce. Se você olhar para o seu futuro e você não estiver enxergando nada nele, olhe para a Bíblia e veja o que Deus tem dito a seu respeito. E você vai descobrir que o seu futuro é muito maior do que aquilo que você não consegue ver. Quer conhecer a vontade de Deus? Leia a palavra. Se envolva com a Bíblia, se alimente dela.
Nós temos um privilégio aqui no Brasil tão grande. Às vezes eu fico até incomodado com isso. É tanto tipo de Bíblia, que só não lê a Bíblia quem não quer. Tem Bíblia para todo tipo de gosto. É a Bíblia do obreiro, a Bíblia da mulher, a Bíblia da adolescente, a Bíblia da vovó. É sério. É Bíblia para pentecostal, é Bíblia para tradicional, é Bíblia para todo tipo, é para calvinista, é para armenianismo. É Bíblia para todo tipo de gosto. Só não lê quem não quer. Ah, mas eu não gosto muito dessa versão. Tem Bíblia Viva, Bíblia não sei o quê, nova versão internacional, atualizada, corrigida, dos melhores textos, e por aí vai. Só não lê quem não quer. Conhecer a vontade de Deus, porque ela se revela pela palavra de Deus. O nosso romance com Cristo, ele tem que ter esse apego à palavra, porque essa é a carta de Deus para você e para mim. Carta. Quem namorou aqui sabe o que é carta de namorada. Oh, meu Deus. Eu me lembro quando eu fui para o seminário teológico, e a gente vivia num colégio interno lá, internato, né, e tal. E quem deixou a namorada, a noiva, aquela coisa toda, para depois de 3, 4 anos voltar para continuar namorando e casar, gente, quando chegava a carta, vixe, era um negócio de doido. Quando o carteiro vinha subindo nos corredores gritando, carta, você saía doido querendo que pelo menos uma dentre as muitas fosse para você. Aí quando você olha o envelopezinho lacrado lá, está lá o nome dela, Flores Bela. Meu Deus, você corre para o quarto e rasga aquele papel rapidamente. Você quer saber o que ela está dizendo. E ela repete sempre as mesmas coisas. Carta de romance, gente, é tudo a mesma coisa sempre. Mas não é o que Paulo está dizendo aqui. Eu não me canso de repetir a vocês as mesmas coisas, porque é isso que você precisa. Você não precisa de uma novidade, você não precisa de um style assim, sabe? Um raio fluindo do céu assim, fazendo piruetas. Não, você precisa das mesmas coisas. E nesse romance com Deus, o que Deus está querendo revelar a nós é sempre as mesmas coisas, de um modo diferente. Está faltando muito mais a paixão do que outra coisa. Quem que sente essa... Hoje em casa eu estava falando, Silvio, nossa, Silvio, eu estou sem ler uns livros diferentes, estou sentindo uma necessidade enorme de ler uns troços assim meio diferentes. Mas quem é que sente saudade da Bíblia aí? Oh, meu Deus, que saudade de ler um texto. Lembra daquele chocolate gostoso assim? Que você de vez em quando está com fome. A gente lembra daquelas coisas de criança quando a gente está com fome, né? Lembra aquela coisa que você gostava demais de comer, né? E vinha e você comia, que era uma maravilha. De vez em quando a gente precisa sentir essas saudades pela Bíblia. De sentir vontade de ler a Bíblia como quem come, quem gosta, né? Um chocolate assim. Pensa naquilo que você gosta mais, assim, de degustar, de sentir o prazer assim na boca. Pensa nisso quando você estiver lendo a Bíblia e sinta esse desejo. Está faltando paixão em nós, gente. Número 2. Primeiro pela palavra. Segundo, pela oração. Mateus vai dizer, Jesus vai ensinar, que nós precisamos ter momentos secretos com Deus. E Deus nos espera nesses quartos secretos. A oração não é um discurso. Discurso é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui, mais ou menos fazendo. A oração não é um discurso, a oração é um bate-papo, uma conversa. É chegar para falar com Deus do seu jeito. Gente, orar na igreja é um negócio tão esquisito, porque eu acho que até Deus deve olhar, acho que Deus deve rir demais da gente e os anjos também. Então, hora quando eu estou orando assim, que eu falo, Deus, pode rir, porque é esquisito o que a gente vê quando a gente ora. Ai, umas coisas assim muito estranhas. Ó Deus, onipotente. Aí Deus fica te olhando assim com cara de... Hã? Não é assim que você fala com as pessoas. Eu não chego, Osias, não, Osias, tá legal? E aí, de boa? Meu filho é mais ou menos assim comigo. E aí, pai, legal, de boa? Negócio com Deus, gente, não é... Oração não é você sair do seu normal. É você provocar Deus, para Deus impactar o teu mundo ordinário e transformar essa coisa ordinária numa coisa extraordinária. Oração não é você dizer para Deus,
Oração é você permitir Deus dizer a você alguma coisa. E a gente não ouve Deus, gente. Aqui, eu estou aqui malemar, tentando refletir com a sua mente, dizendo a você assim, olha, você precisa ter momentos a sós com o seu Deus. Pronto, ponto final. E Deus nos procura. Deus nos procura. Desde os tempos mais remotos, foi assim e continua sendo assim. Aí alguém poderia dizer, mas naquele tempo era só Adão, não tinha muita gente para Deus procurar, né, na virada do dia. Deus dava 2 voltas na avenida principal do Éden e já encontrava com Adão. Tinha mais ninguém, não é Gracilã? Tinha mais ninguém. Imagina Deus dando uma voltinha por aqui hoje. Quanta gente para Deus parar e dar uma atenção. Eu percebo isso quando a gente está lá na porta, despedindo dos irmãos e dizendo, Deus abençoe, uma semana abençoada. E você mal terminou de falar com um, já tem um outro te tocando e você vai. E é bom isso demais. O bom de tudo, gente, é que com Deus a gente não esbarra nesse tipo de impedimento. Porque a viração do dia para você, Deus vai te procurar e Ele quer achar você. É nessa viração do dia, eu não sei qual é aquilo que para você se refere a essa viração do dia, mas nesse tempo Deus te procura, e Ele quer te achar. Foi estranho para Deus procurar Adão, e não achar Adão naquele que era o seu momento de encontro com Deus, e Deus passa, e Adão está escondido, porque não pode mais encarar Deus face a face, olhá-lo nos seus olhos e dizer, oh meu pai, estou aqui, não posso mais. Alguma coisa está acontecendo entre nós. A oração é esse elemento que nos aproxima do coração de Deus, para que a gente perceba o que é a vontade de Deus para nós. A gente não ora. A gente pede para os outros orar por nós. É verdade ou não é? Aquele que ora, experimenta Deus. É aquilo que Jesus disse, estou à porta aí, abra a porta, me deixa entrar e eu vou ter um momento íntimo com você. É isso que aquele texto está dizendo. Então quem ora, experimenta Deus. Orar é estar sob as vistas de Deus. E esse lugar secreto que é o lugar onde Deus te procura, Deus não apenas Ele vê você, mas Ele vem estar com você. É tudo muito diferente. Não é uma comunicação por ondas. Não é no zap. Como é que é? WhatsApp? WhatsApp. O de Deus é bem mais sofisticado do que esse. Como é que é o barulhinho? Não é mais ou menos assim, né? Aí, ó, desse jeito. Imagina, né, o teu WhatsApp espiritual. Faz o barulhinho aí, quem fez? Como é que é? Aí, olha Deus te chamando. Perceba nisso, gente, um toque espiritual. Um assovio de Deus. Paratatata. Aí você pensa, opa, é Deus, é Deus, é Deus. Quem tem essa intimidade, conhece o passo de Deus. Quando Deus se move, ele percebe, é Deus, é Deus. É por isso que erra menos, sofre menos. E ainda que sofre entendendo o que é que o Senhor me quer ensinar com isso, eu estou feliz, porque estou na tua escola, estou na faculdade, alguns já estão mestrando, outros doutorando, mas não saem da presença daquele que é o nosso mestre ensinador por excelência, e o tempo todo quer nos revelar a sua vontade perfeita. Deus nos procura. Número 3. Eu já caminho aqui para encerrar. Conhecemos a vontade de Deus pelas manifestações dos dons espirituais. E não podíamos nos eximir disto. Porque o dia que, por uma razão teológica ou antiteológica, resolvermos abolir as manifestações dos dons espirituais,
estamos fadados a viver um anti-evangelho. E Deus não está nisso. É por isso que Paulo, quando foi lá para Corinto, conhecedor de toda a sapiência grega, ele vai dizer assim: olha, eu não vim ter aqui com vocês falando em linguagem persuasiva, de sabedoria humana. Eu vim aqui demonstrar, no meio de vocês, o poder de Deus. E o poder de Deus se manifesta e se revela pelos dons espirituais, não tem outro jeito. Quem tem visão pelos dons espirituais. Quem prega, prega pelos dons espirituais. Quem canta, canta pelos dons espirituais. Quem toca, toca pelos dons espirituais. São os dons espirituais revelados ou doados por Deus a nós, é que nos fazem compreender qual é a vontade de Deus para nós. Se abdicarmos disso, entramos no mundo de uma mística que Deus não está nele. Não adianta ficar jogando com um trevo de 5 folhas. É vontade? Não é vontade. Mas tem tanta gente fazendo isso. É vontade? Não é vontade. Aí quando ele percebe que o final vai dar não é vontade, ele quebra o negócio e vou pegar outro. Esse aqui estragou. O que está faltando, gente? O que está faltando é você buscar os dons espirituais. O que está faltando é você se cansar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso ter visão, eu preciso de revelação, eu preciso de discernimento. E como está fazendo falta hoje discernimento na igreja, discernimento de espíritos, chamando coisas da carne como sendo coisas do espírito e subalternando as coisas do espírito, desprezando-as. Não basta dizer assim diz o Senhor, porque Deus não está na boca do que diz assim diz o Senhor. Deus está se manifestando pelo seu Espírito, pelos dons espirituais que Ele mesmo ministra à igreja para a edificação do corpo. Quer saber a vontade de Deus? Se encha do Espírito Santo. Quer saber a vontade de Deus? Se entregue ao domínio da vontade do Espírito Santo. E se ele disser não a você, aceite esse não com um sorriso bem grande. A gente precisa ter sonhos, visões. A gente precisa da palavra profética. E tudo isso se revela pelos dons, que são espirituais. E nos são outorgados por Deus. E os dons espirituais, eles não estão ligados a essa exaltação pessoal. Ninguém aí bata no peito dizendo: eu tenho o dom de curar, aleluia. Ele não é seu, não. Ele pertence ao Senhor. Se Deus quiser, ele tira tudo de você. E existem outros dons, que não estes registrados na Bíblia, que são dons para que você execute serviço. Todas as nossas habilidades que nós temos no serviço que prestamos a Deus, são dons que Deus nos dá. E eu fico muito preocupado, às vezes, quase sempre, porque nós estamos numa escassez de gente para execução de serviço. Ontem nós estivemos ali numa TGC, no café sem troco, mas no café da bênção. O café não tem troco, mas a bênção lá é boa, viu, gente? E como foi bom e bonito ver, né, pessoas lá oferecendo o seu dom. Uns na área do direito, outros na área da massoterapia, outros na área da manicure, outros na área do corte, outros na área da médica, odontológica. Cada um oferecendo aquilo que de graça recebeu. E Deus espera isso de nós. Mas como é que a gente vai descobrir a vontade de Deus se a gente não se atém a essa entrega da manifestação do Espírito Santo? Aí, às vezes o Espírito Santo está falando com você para você fazer algo e você fica dizendo não. Deus não pode contar com quem diz estar disposto e não é disponível. Porque tem muita gente que, se eu perguntar, está disposto? Levanta a mão.
Aí pergunta, está disponível? Ele diz, não tem tempo. Essa conexão entre disposição e disponibilidade precisa estar andando paralelamente. Não adianta querer, tem que estar lá. Ter vontade não resolve. E o que Deus está esperando de nós é que essa inércia que entra dentro da gente e faz a gente se satisfazer e ficar sentadinho aqui ouvindo uma palavra todo domingo, comendo uma hóstia espiritual, isso não resolve. Se tivermos dentro de nós a manifestação do Espírito Santo, nós vamos desencadear em serviço. E é isso que Deus espera de nós, uma igreja que trabalha. Pode até dar trabalho, eu sei, porque lidar com gente dá trabalho, viu? Viu, Patrícia? Dá. Ah, mas dá. Mas isso é parte do processo. Agora, se você quer conhecer a vontade de Deus, se deixe dominar pela presença do Espírito Santo e Ele vai lhe revelar por meio dos dons espirituais a vontade dEle, do Senhor, para a sua vida, hoje, aqui, agora. Para terminar, a vontade de Deus, conclusão, é prática e é experimental. Parte de uma experiência. Aliás, relacionamento com Deus sem experiência é qualquer coisa. E você pode dar a esse qualquer coisa qualquer nome. Porque nada pode nos impedir de fazer a vontade de Deus. Nada. Você pode não ter um braço, vai fazer a vontade de Deus mesmo. Só se estiver morto. E eu acho que aqui ninguém está morto. Pode até estar querendo morrer, mas morto aqui não tem ninguém. Tem, Isaac? Na orquestra aqui algum morto toca? Toca não. Toca não. Pastor Daniel, se tiver algum morto tocando aqui, nós estamos com um problema muito sério. Estamos, seríssimo. Nada pode impedir você de fazer a vontade de Deus. Nada. Ah, eu não tenho dinheiro. Tem problema não. Vai fazer a vontade de Deus assim mesmo, sem dinheiro. Ah, eu não tenho saúde. Vai fazer a vontade de Deus sem saúde. Ah, tem alguma coisa na minha família que não vai bem. Faça a vontade de Deus assim mesmo. Eu aprendi uma coisa há um ano ou dois atrás aqui nessa igreja. Um dia em que o pastor Sóstenes pregava aquilo e disse assim: enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Quer fazer a vontade de Deus? Tira o impedimento. Para de dar desculpa para Deus. Para de dar desculpa para os seus líderes. Porque um dia, quando você estiver diante de Deus, você não vai ser aquele que vai se justificar, porque nenhum de nós será justificável diante de Deus. Não tem desculpa. Ah, por que você não fez? Nada pode impedir você de fazer a vontade de Deus. Repito, nada. O que a gente tem que fazer é aceitar o desafio de abrir mão da nossa vontade para aceitar incondicionalmente os absolutos da vontade de Deus. Eu faço de propósito aqui usar a palavra absolutos, porque não há relativos na vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é absoluta. Para Ele, ou é sim, ou é não. E se alguém ficar em cima do muro, vira vômito de Deus. É o morno que Deus diz. Eu prefiro até que você seja totalmente frio. Mas se você for alguém que fica em cima do muro, Deus prefere vomitar você. Aceite esse desafio de abrir mão da sua vontade para abraçar o absoluto da vontade de Deus. Eu quero encerrar. E eu quero encerrar essa pequena reflexão orando. Porque de uma coisa eu sei. Se nós fizermos a vontade de Deus, se a gente se entregar a esse projeto, a gente pode até, como Paulo diz aqui, eu posso até perder. Mas eu até mesmo considero perda aquilo que para mim era ganho. Por conta da sublimidade do amor de Cristo.
E ele vai dizer, eu não sou pouca coisa não, eu sou um cara com as credenciais até interessantes. E você vai perceber na leitura que eu fiz aqui de Filipenses 3, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, circuncidado ao 8º dia. O cara era o cara. Mas ele diz, eu preferi abrir mão de tudo isso, por causa da sublimidade do amor de Cristo, porque eu compreendi na minha vida qual é a vontade de Deus. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na vitória, seja nas pequenas derrotas, seja em crise ou sem crise, você precisa entender qual é a vontade de Deus, e a vontade de Deus para a sua vida é sempre boa, perfeita e agradável. Fique de pé comigo. Eu quero orar com você. E eu quero voltar nessa finalização. Eu quero voltar à minha pergunta inicial. Nesse momento em que você está vivendo, qual é a vontade de Deus? Você que entrou aqui por estas portas hoje, talvez você esteja se perguntando, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Em primeiro lugar, a vontade de Deus é que você entregue a sua vida para Jesus. Assuma um compromisso com Deus e passe a viver uma nova vida. Talvez possa que esteja entre nós alguém que por alguma razão abandonou a fé, se entregou a outras coisas. Talvez você que me ouve pela web, esteja aí no seu coração, vivendo uma crise, porque você no momento difícil abandonou a fé, largou tudo, foi embora, deixou Jesus para trás. Jesus hoje está te chamando e dizendo, meu filho, vem, eu tenho um plano para você. Está tudo desconcertado na sua vida, eu tenho um projeto para você. Eu tenho um propósito para você. Se você quiser, Jesus entra na sua casa e muda a história da sua casa, muda a história da sua vida. Tem alguém aqui essa tarde que gostaria de assumir esse compromisso, dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Se você está aqui entre nós, quiser dar um sinalzinho assim com a sua mão, nós vamos orar por você. Se você estiver nos ouvindo, nos assistindo pela web, e aí onde você estiver, você também desejar isto, entregar sua vida para Jesus, faça isso onde você estiver. Se aqui entre nós você puder levantar sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém aqui assim, desejoso de entregar a vida para Cristo e sair daqui hoje uma nova criatura, vivendo uma experiência diferente com Deus? Você está aqui entre nós, levante sua mão, eu quero orar por você. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, como é difícil nesse mundo de tantas oportunidades e tantas ofertas a gente dizer não para algumas coisas. Como é difícil quando esse mundo tão rápido passa diante de nós, e no afã de vencer, no afã de conquistar, quantas decisões erradas a gente toma, quantos caminhos errados a gente percorre. O que queremos hoje aqui, Senhor, é abrir o coração e dizer, Senhor, entra, controla, domina. Eu entrego diante de Ti todo o meu desejo. Eu ponho nas Tuas mãos os meus sonhos, os meus planos. E não faço, Senhor, como quem quer barganhar por coisas melhores, não. Eu faço apenas para ter a alegria de receber na minha alma, no meu coração, essa convicção. Eu estou fazendo o melhor, eu estou fazendo a vontade de Deus. Sobretudo nos perdoa também, Senhor, porque nesse mesmo afã de conquista, de vencer e outras coisas mais, a gente foge da oração, a gente foge da leitura da palavra, a gente foge dessa presença e desse relacionamento com o Espírito Santo, a gente foge, se ocupa de tanta coisa. Queremos te pedir perdão hoje aqui também, Senhor, sobre tudo isso, porque na viração do dia eu quero que o Senhor me encontre,
porque na revelação, no poder da presença do Espírito Santo, eu quero ser esse depositário. Eu quero te receber, Espírito Santo. E eu quero andar nesse domínio, nesse controle do Espírito Santo sobre a minha vida. Obrigado por isso, Senhor. Eu te louvo, eu te bendigo. Tu és o meu Deus e eu não quero outro bem além de ti. Eu me entrego ao teu cuidado. E que se cumpra em mim a tua vontade. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aplauda Ele. Vamos cantar ainda uma canção. Aleluia. Vamos. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Jesus, sortos pro mundo, vivos pra luz,